Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campanholo e eu vim aqui para falar do nosso livro lançamento, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Aguenta aí mais uns 2 minutinhos que vai baixar um espírito marqueteiro, vendedora de livro aí, mas fica até o final do vídeo porque a gente vai falar de coisa interessante e você vai aprender muito ainda nesse vídeo, tá bom? Então hoje eu estou igual a vendedora de Top Term e de TechPix e vim apresentar soluções comerciais para vocês. Bom, vocês sabem que o meu primeiro livro, esse daqui, já vendeu mais de 60 mil cópias e é um livro bem denso, com 400 páginas, que alguns adolescentes, jovens tiveram dificuldade de ler e de entender. Então, nós pensamos numa proposta mais popular, mais acessível e mais barata. Porém, são livros completamente diferentes, com conteúdos e dados novos. Então, quais são as soluções comerciais que eu vim apresentar para vocês? Se você, pai, mãe, tem tempo e interesse de se aprofundar nesse assunto, no assunto do feminismo, para proteger sua casa, proteger sua família, compre este livro aqui, que está com uma super promoção lá na Livraria Campanholo por metade do preço. Está saindo R$ 39,95 na Livraria Campanholo. Olha as soluções da TechPix aqui. Se você diz, mas o frete da livraria da Ana é muito caro, não tem problema. Pode comprar em outra livraria virtual. O importante é que você tenha, não precisa comprar na minha livraria. Então, por exemplo, a Amazon tem uma modalidade Amazon Prime, onde você assina o portal e recebe frete grátis. Aí você pode comprar qualquer livro com frete grátis lá. Se você não quer comprar na Livraria Campanholo, não tem problema, compra em outro. No entanto, este daqui, o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, que é o livro novo, que tem menos de 200 páginas, é um livrinho um pouquinho menor, olha aí a diferença. Com uma linguagem mais acessível e com respostas mais diretas. Estes dois livros são quase mãe e filha, certo? Pai e filho. Se você quer presentear seu primo, sua prima, alguém que está começando com esse assunto agora e que não tem a dedicação, o esmero necessário para se aprofundar no tema, mas gostaria de ter respostas rápidas para as perguntas e para as mentiras mais comuns do movimento feminista, é este daqui. Só que o mais legal de tudo é que a Livraria Campanholo tá com uma super promoção e os dois livros estão saindo mais baratos juntos do que você comprar um só. Então, por exemplo, neste kit que tá lá na Livraria Campanholo, assim, kit Ana Campanholo, tá lá no site, ó, kit Ana Campanholo. Esse kit Ana Campanholo tá por R$ 54,90, os dois. Então, pessoal, este livrinho que parece modesto, singelo e pequenininho, ele tem grandes especialistas, pessoas que estudaram muito para produzir e entregar esse assunto para vocês. Eu vou apresentar rapidamente quais são os 15 capítulos, ou seja, quais são as 15 mentiras feministas mais comuns para as quais você vai encontrar resposta aqui. E vou apresentar também quem são os nossos coautores. Nós começamos já no primeiro capítulo desmentindo um dos assuntos mais recorrentes quando você vai discutir com qualquer feminista. O primeiro capítulo se chama As Mulheres São Sempre Oprimidas e os Homens Sempre Privilegiados. Para este capítulo eu convidei a Catarine, que já produz conteúdo antifeminista há muito tempo na internet, você tá vendo uma fotinho dela aí em algum lugar, e nós duas escrevemos esse capítulo junto. Ela escreveu um pouco, mandou para mim, eu complementei, então ela é coautora deste capítulo, nós fizemos esse trabalho juntas. Aqui, a gente não vai dizer para você que a mulher é sempre privilegiada e que o homem é sempre oprimido. Ou o contrário, a gente vai falar sobre a realidade e mostrar como, em muitas situações, as mulheres foram privilegiadas e em outras situações elas estiveram em desvantagem. E a mesma coisa com os homens. Em muitas situações eles foram privilegiados e em muitas outras eles estão em desvantagem. Por exemplo, aqui no Brasil, a média de desvantagem previdenciária dos homens em relação às mulheres é de aproximadamente 13 anos. O que significa que os homens pagam mais impostos, já que eles têm salários maiores. Como eles pagam mais impostos, se aposentam mais tarde e morrem mais cedo, eles têm uma desvantagem previdenciária. A gente também fala sobre outros fatores, como, por exemplo,
A maioria esmagadora dos mendigos no Brasil são homens. 85% dos mendigos são homens. Além disso, os homens estão em todas as profissões mais arriscadas e perigosas em todo o mundo. Os homens são a maioria em todas as mortes precoces, né? Então, mortes de acidente de trânsito, mortes no trabalho ou homicídios. Os homens são a maioria esmagadora dos homicídios. Para cada mulher assassinada, nós temos no Brasil 10 a 11 homens assassinados. E a gente vai mostrar uma série de situações nas quais os homens estão em enorme desvantagem. Para quê? Para tirar da sua cabeça essa ideia feminista de que as mulheres estão sempre sofrendo e que ser mulher é a pior coisa do mundo. Aliás, uma coisa muito legal nesse livro é o seu espírito propositivo. Nós não estamos aqui só para falar mal das feministas ou dos argumentos do feminismo, mas para mostrar para você, menina, adolescente, mulher, jovem mulher, mãe, esposa, senhora, mostrar para você quanta riqueza há na história das mulheres e quantas grandes mulheres passaram pela história da humanidade muito antes de você nascer, há 4.000, 6.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 500 anos atrás. Quem eram as grandes mulheres? Também tem essa informação aqui. No segundo capítulo, nós trouxemos uma especialista. Ela é maravilhosa. Eu sou uma grande fã dela. A internet a descobriu recentemente, faz poucos meses. Mas eu já sigo a Natália Suman há muito tempo. E ela sempre foi essa pessoa inteligente e que transmite um ar místico. Eu não sei o que tem nela, ela é uma simpatia, além dela ser lindíssima. A Natália Suman é filósofa de profissão, veja, nem deveria existir isso, mas a Natália Suman é filósofa de formação e ela está concluindo agora um mestrado em estudos platônicos. Ela vai ser mestre, ela é mestre em estudos platônicos. E a Natália, que é especialista nisso, veio falar pra gente sobre uma filósofa em especial, a Hipátia de Alexandria. E ao mesmo tempo em que ela fala sobre a Hipátia de Alexandria, ela vai falar sobre outras mulheres e ela vai responder uma mentira pra gente, que é a seguinte: toda grande escritora e filósofa do passado era feminista. Você já deve ter visto que as feministas vivem falando isso, né? Jane Austen era feminista. Hipátia de Alexandria era feminista. Cleópatra era feminista. Todo mundo que fez alguma coisa que preste no mundo e era mulher é feminista. As feministas estão sempre tentando roubar os méritos das mulheres do passado para dizer que elas são feministas. E a Natália, que é especialista em filosofia antiga, vai falar com a gente sobre isso e vai desmentir, mostrando que nem Hipátia de Alexandria era feminista, nem era possível que ela fosse, ou que outras grandes escritoras da Idade Média, até mesmo da Idade Moderna, fossem feministas. Depois da Idade Antiga, lembra o que vem na linha da história? Depois da Antiguidade vem a Idade Média. Para falar sobre a Idade Média, nós trouxemos um pós-doutor, um livre pensador, um livre docente, um professor de universidade que trabalha orientando trabalhos acadêmicos de mestrado, um professor que está imbuído, está mergulhado no espírito universitário. Então, alguém que tem rigor científico, né? Vocês que gostam dessa palavra. Então, o professor Ricardo da Costa é um medievalista consagrado. E olha o capítulo interessantíssimo que ele escreveu pra gente. Se chama Terrível Idade Média. As mulheres do medievo europeu eram infelizes e oprimidas. Quantas vezes você já ouviu isso? Você quer voltar para a Idade Média, você está preso na Idade das Trevas, parece uma mulher da Idade Média. Você já ouviu esse argumento? Então, o professor Ricardo da Costa vai mostrar pra gente quantas grandes mulheres e poderosas mulheres existiam na Idade Média. Você sabia, por exemplo, que Matilde de Canossa patrocinava e era praticamente uma general de guerra durante as cruzadas? Pois é. Você vai saber sobre ela e sobre outras grandes mulheres. O livro, embora seja pequenininho, lá no final ele tem várias e várias páginas de referências bibliográficas para você consultar cada informação na fonte primária e descobrir se é verdade ou não. Quarto capítulo. O quarto, o quinto e o sexto capítulos são de minha autoria. Eles vêm um atrás do outro para desmentir 3 grandes mentiras feministas. Antes do feminismo, a mulher não podia governar, liderar ou se destacar. A mulher também não podia estudar e também não podia votar. Então,
Em sequência, no capítulo 4, 5 e 6, a gente vai desmentir de que não existiam grandes mulheres governando, de que não existiam grandes mulheres estudiosas e que não existia direito ao voto sem o movimento feminista. E vamos explicar para você tudo com as fontes bibliográficas, com as referências lá no final do livro, tintim por tintim. Por exemplo, as mulheres não podiam governar. É mentira. Isabel de Castela, grande rainha católica, conhecida como Isabel a Católica. Se hoje eu e você estamos aqui, é só porque Isabel, a grande rainha de Castela, resolveu patrocinar as viagens e as excursões de Colombo, que descobriu a América. Além disso, nós temos também grandes estudiosas como Hildegarda. Hildegarda é uma santa católica, doutora da igreja, musicista e médica naturalista, dramaturga, poeta, ilustradora, e as pessoas feministas costumam dizer: ah, Hildegarda era proto-feminista. Mentira, ela não era. Ela era católica e uma santa mística. Com quem? Segundo ela própria, e não vamos desconfiar das mulheres, né? Não vamos ser machistas. Segundo ela própria, recebia revelações divinas. Então, Hildegarda era cultíssima. Ela se comunicava com reis, com bispos, e aliás, existem muitas mulheres que trocavam cartas com os papas. E você vai descobrir sobre isso também aqui no capítulo que fala que as mulheres não podiam estudar se não fosse o feminismo. Depois, a gente tem o capítulo número 7, que fala que a mulher tem que entrar para a política por cota, para defender os interesses femininos. Tenho certeza que você já ouviu muito essa expressão. Precisamos aumentar o número de mulheres na política, precisamos aumentar a representatividade feminina, precisamos de cotas para que as mulheres façam parte da política, um ambiente tão machista, misógino e preconceituoso. Bom, aqui no capítulo 7 eu vou explicar para vocês por que cota é um péssimo negócio e porque eu e você, mulheres, não precisamos de cotas. E porque, na verdade, existem tantas falácias e mentiras em torno disso. Então a gente vai para o capítulo 8. E esse capítulo é especialíssimo porque a nossa convidada para falar sobre ele é minha amiga há mais de 10 anos. Quando tudo isso daqui era mato, eu e a Cris Correia já estudávamos sobre feminismo, já conversávamos sobre isso. Uma vez até, não sei quanto tempo atrás, a gente teve até um desentendimento, que agora eu não me lembro por quê. E eu já perguntei para ela se ela se lembra, mas a gente esqueceu. Mas algum tempo atrás, a gente até discutindo sobre feminismo teve um desentendimento, que agora eu não me lembro o que é. Mas a Cris é tão boa no que ela faz que eu a convidei para escrever esse capítulo com a gente. A mulher não podia trabalhar antes do feminismo. É isso que dizem as feministas. Será que é verdade? A Cris vai responder para você essa questão. E você vai descobrir, além de descobrir várias informações nesses capítulos, vai descobrir pessoas brilhantes, pessoas muito inteligentes e dedicadas, como é o caso da Cris, que tem também o seu curso, o seu grupo de estudos sobre feminismo. Depois, a gente tem o capítulo 9. No capítulo 9, a autoria é dividida. Eu escrevi esse capítulo junto com o Davi Amato. Vocês lembram do Davi? O Davi é aquele cara super inteligente que escreveu o pós-fácil desse livro, que fala sobre o direito de fumar, lembra? Sobre o patrocínio de dinheiro estrangeiro e globalista, de recursos do exterior em ONGs e em movimentos feministas. Ele escreveu o pós-fácil aqui, e eu o convidei para escrever esse capítulo comigo, que se chama Mulheres ganham menos que homens fazendo o mesmo trabalho. Quantas vezes você já ouviu esse argumento? Ai, mas as mulheres ganham menos do que os homens. Olha, aqui a gente vai mostrar para você que isso é uma grande mentira do movimento feminista. As mulheres realmente ganham, em média, um salário menor do que o dos homens, mas é mentira do movimento feminista que esse salário menor existe em decorrência de machismo, misoginia ou preconceito no mercado de trabalho. Nós vamos mostrar através de argumentos de grandes economistas quais são os fundamentos, as razões, os motivos de muitas mulheres ganharem menos do que homens. E assim, com esse capítulo, a gente, além de desmentir uma falácia feminista, nós pretendemos ensinar você, ajudar você, desvendar com você como você, mulher, realmente pode ganhar mais dinheiro. Identificando quais são os problemas ou quais são as coisas que impedem as mulheres de ganhar mais dinheiro de verdade. Porque se você ficar presa nesse discurso feminista, vitimista, de que você não ganha dinheiro por causa do machismo dos outros, você não vai ganhar dinheiro. Você precisa aprender como funciona o mercado,
como funciona o mercado de trabalho para que você possa se realocar, se programar e se preparar para superar os homens no mercado de trabalho. E eu me sinto super confortável para falar sobre isso com vocês, afinal de contas, eu sou política, estou em um ambiente de poder que é político e público, eu sou deputada estadual, então eu ganhei de muitos homens. E quem conhece a minha trajetória como política sabe da quantidade enorme de caras, de homens, inclusive alguns meio mau caráter, que eu tive que enfrentar e vencer para chegar aonde eu cheguei. Além disso, eu também sou empresária, sou professora, ou seja, ocupo um espaço de poder na educação, no mercado de trabalho e na vida pública. Então eu acho que eu tô aí no meu lugar de fala para falar com você sobre isso. Que você, mulher, pode chegar muito longe se abandonar o vitimismo feminista. Então veja só que legal esse livro para você presentear aquele adolescente, aquela menina que tem grandes sonhos, mas está começando a flertar com o movimento feminista. Sabe aquela aquela adolescente da família, prima, sobrinha? Ai, mas eu nem quero ser mãe, dona de casa, né? Compra o livro e diz, olha, mas esse livro aqui foi escrito por uma deputada, empresária e professora, e aqui tem um capítulo bem legal sobre não se vitimizar e como vencer no mercado de trabalho. Aí a gente tem o capítulo 10, que se chama O Casamento é Opressor e o Divórcio é uma Conquista do Feminismo. Esse capítulo também é de minha autoria e eu vou mostrar para você como o casamento pode ser benéfico para as mulheres e principalmente como o casamento é fundamental, a família é fundamental para a saúde da criança e do adolescente e pode sim ser uma ferramenta de crescimento até mesmo econômico para você, tá bom? Você pode ver o casamento como uma desvantagem política, uma desvantagem econômica, uma desvantagem no mercado de trabalho, existe esse viés de interpretação, mas a gente vai mostrar para você as coisas boas do casamento, para que você não caia nessa falácia de que o casamento é um inferno, né? Bom, vamos lá. Aí a gente tem o capítulo 11. Para falar sobre aborto, eu convidei uma farmacêutica e um especialista em bioética que são casados. Eu podia até ter convidado eles para escrever o capítulo do casamento. Bom, eles são um casal que há muito tempo atua nessa questão de ensinar as mulheres sobre contracepção e aborto, ensinar as mulheres a conhecerem o próprio corpo, a valorizarem o próprio corpo, a entenderem o poder do corpo, da fertilidade da mulher. E esses dois especialistas escreveram o seguinte capítulo: O aborto seguro é um direito da mulher. Você já deve ter ouvido muitas vezes isso, o movimento feminista falar que o aborto é um direito da mulher e que o aborto legal é um aborto seguro. Nesse capítulo a gente vai mostrar para você que não existe aborto seguro, porque em todo aborto alguém morre. Certo? Às vezes é uma pessoa e às vezes são duas. Bom, além disso, a gente tem o capítulo 12, que foi escrito pelo meu amigo Isaac de Miranda. O Isaac de Miranda é bom para eleger deputado. Ele é meu amigo há muitos anos e só para você ter uma ideia, eu e ele fizemos campanha sozinhos com um Ford Ka velho que explodia e eu acho que ele tinha um Gol velho também, que o banco não ia para frente e para trás. Era horrível aquele carro dele também. É dois carros ruins e nós dois juntos chegamos aqui super longe e o Isaac é um cara muito inteligente e ele escreveu pra gente um capítulo. Eu não vou dar detalhes, mas o capítulo fala sobre violência e se chama Precisamos do Feminismo para Combater a Violência. E esse capítulo fala sobre uma mulher feminista que matou o irmão de um cara super famoso, que você conhece. Não vou dar mais detalhes porque só quem lê o livro vai descobrir quem é esse cara super famoso. Capítulo 13. O feminismo é um movimento espontâneo que representa todas as mulheres. Quantas vezes você já ouviu isso numa discussão na internet? Ai, mas se não fosse feminismo, você não teria isso, isso e aquilo. Ai, mas o movimento feminista é um movimento de mulheres livres. Nesse capítulo, o Davi Amato, poxa, o Davi Amato tá aparecendo aqui hoje, né? O Davi Amato escreveu esse pós-fácil, escreveu um capítulo comigo sobre economia e agora aparece aqui, ele escreveu sozinho, não é uma coautoria, um capítulo incrível para você mostrando como o movimento feminista não é espontâneo, não é orgânico e como existem ferramentas, instrumentos globalistas e interesses masculinos por trás desse movimento. O capítulo 14, sério, vocês não conhecem, se você não conhece a deputada federal Cristo Nieto, você está vacilando na sua vida, você fracassou em navegar na internet. Porque a deputada Cristo Nieto é a melhor deputada do Rio de Janeiro. É uma das melhores parlamentares que eu já vi na minha vida. Ela é absolutamente incrível. É uma pessoa firme, inteligente, centrada, bem posicionada. Ela é formada em direito e atua na luta contra o aborto há muitos anos.
foi eleita recentemente, né, como deputada federal, então também é uma mulher de muito sucesso, e ela escreveu pra gente um capítulo que se chama A Teoria de Gênero é Necessária para Acabar com o Preconceito. Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Ah, e se não fosse a ideologia de gênero ou a teoria de gênero, haveria muito preconceito, muito bullying, as pessoas discriminam e tal. A Cris vai mostrar pra gente nesse capítulo que o objetivo da teoria de gênero não é acabar com o preconceito. Isso é uma mentira. Enfim, então qual é o objetivo da teoria de gênero? Tá aqui no capítulo 14 a resposta da Cris. E por fim, para terminar, uma das mulheres mais lindas do Brasil, a Lara Brenner, e um grande especialista que mora em Portugal, o Fernando Pestana. Os dois juntos escreveram sobre o pronome neutro. E eles explicam por que a linguagem neutra não é uma forma de combater a discriminação. Eu tenho certeza que você já viu essa bizarrice, né? Elo, ilo, dile, prailo, menine, todes, alunos. Eles vêm explicar, esses dois especialistas em língua portuguesa, por que a língua portuguesa não é machista e por que o pronome neutro, ou melhor, a linguagem neutra, não combate nenhum tipo de preconceito ou de machismo. Bom, pessoal, esses aí foram os 15 capítulos que a gente trouxe para vocês nesse mini guia, né? Um guia de bolso com um pouco mais de 200 páginas. E eu espero vocês lá na Livraria Campanholo, o endereço tá aqui, livrariacampanholo.com.br, para comprar essa belezura aqui que tá custando menos de R$18. Eu acho que isso aí é 3 Coca-Colas. Eu não sei, tem lugar que a Coca-Cola é R$10. Então 2 Coca-Colas. É só ficar sem tomar 2 Coca-Colas que você fica mais magro, menos açúcar, e fica mais bonito, mais saudável, e ainda compra esse livro. Ou você pode comprar os dois por apenas R$54 também à venda lá na Livraria Campanholo. Tá super, super, super barato. E é isso. Espero que vocês comprem. E depois deixa seu comentário aqui embaixo, se você já leu, se você já comprou, se você está gostando, se esse livro fez diferença na sua vida, algum dos dois. E não esquece também, se você estiver comentando esse vídeo depois que o livro estiver à venda lá na Amazon, não esquece de correr lá no portal da Amazon e deixar seu comentário sobre os 2 livros, se você gostou, deixar sua nota, avaliar, tá bom? Um super beijo e até a próxima! Continue aprendendo sobre feminismo gratuitamente, assistindo a nossa aula espetáculo disponível no YouTube. Uma análise sobre a história das mulheres usando a música popular brasileira. Uma aula com mais de 1 hora de conteúdo. E se quiser ir mais longe, você pode estudar conosco fazendo sua matrícula no maior clube antifeminista da América Latina, por apenas R$15,90 mensais. Aproveite a promoção somente neste Black November.